Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num final de semana, onde normalmente as coisas são mais calmas. Porém, filas continuam a andar aqui no nosso país, sobretudo algumas na esfera criminal. E algumas dessas filas estão convergindo para levar a figura do ex-presidente da República e algumas das pessoas que estavam e ainda estão mais próximas dele para um destino nada agradável, para a decepção de muitos dos que o seguem e que ainda acreditam na criatura. Vou compartilhar aqui com vocês uma cena muito interessante que eu ainda não tinha visto e que retrata bastante, na intimidade, como se comportou a figura do inelegível quando ele soube, há um ano atrás, que ele foi derrotado nas eleições presidenciais. Temos assuntos muito graves que estão acontecendo também, que estão vindo à tona, que eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Venha fazer parte das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e se puder se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos seguir em frente. Gente, como eu tenho dito para vocês, as filas estão andando aqui no nosso país. A figura do inelegível, ele continua circulando por aí para tentar cada vez mais produzir cenas, para não gerar a ideia que ele está num ostracismo completo. Mas são cenas montadas pelos seus apoiadores, as pessoas aglomeram ali, ele chega, coloca isso nas redes e muita gente vai replicando isso para dar a impressão que ele é um homem que tem uma aprovação imensa, que ninguém, todo mundo se esqueceu das coisas criminosas que ele fez. Então ele está partindo para já plantar um discurso de vitimização, porque ele sabe que o final dele será a cadeia. A matéria de hoje diz: Bolsonaro diz que Moraes está vencendo na busca para alijá-lo na política. Ex-presidente afirma que, no momento, ele, Moraes, está tendo vitória, mas tudo nessa vida é dinâmico. Dinâmico como? Será que ele está imaginando que teremos uma ruptura aqui no nosso país e que as decisões do Supremo Tribunal Federal perderão a validade? Ele pensa numa anistia? Ele pensa em voltar nos braços do povo numa ditadura? Olha, se ele no poder ele não conseguiu fazer a sua eternização à frente do nosso país, não vai ser agora que as coisas estão surgindo, que os crimes estão surgindo, que as filas estão andando, que o senhor Augusto Aras não está mais na PGR e nem a senhora Lindora. Abrindo um parênteses aqui, o presidente Lula ainda não nomeou o seu novo PGR, indicou o seu PGR. Isso está criando uma série de lacunas ainda e nós estamos também cobrando e aguardando para que essa indicação seja feita, mas colocando ali um novo Procurador-Geral da República que passe a Procuradoria da República a limpo todos os atos do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora que propiciaram acobertamento dos crimes que essa gente cometeu quando estava no poder aqui no nosso país. Bom, suposto, voltemos aqui. A gente vai voltar novamente e cobrar novamente essa nomeação do próximo PGR. Mas o Bolsonaro fica com essa história aí, ele está achando que pode ter uma mudança aqui total e não vai acontecer isso. E o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, não está pretendendo tirar o Bolsonaro da vida política, alijá-lo. Isso não é uma coisa pessoal. O ministro Alexandre de Moraes, ele é um julgador. Ele está julgando um criminoso que cometeu crimes e que todos nós vimos. Então ele está fazendo o papel dele. Por enquanto, as decisões ainda estão no campo político eleitoral. Mas daqui a pouco, os crimes que forem julgados na esfera do Supremo Tribunal Federal, esses não tirarão o Bolsonaro da vida política. Tirarão ele de circulação. Porque na Papuda ou em Bangu 8, ele não vai poder ficar fazendo esses gracejos todos. A vida dele vai ficar muito complicada, gente. E quando ele estiver na cadeia, ele ficará inelegível eleitoralmente e por conta da condenação, ele também não vai poder disputar eleições nenhuma. Mesmo que ele saia depois, no regime semiaberto, enfim, a pecha ou o registro de criminoso, de apenado, não permite que ele dispute, que ele tenha direitos políticos. Então a vida dele está muito complicada. E cada vez mais surgem mais situações. Hoje surgiu essa aqui. De apelos por moderação a discussões de golpe, as agendas secretas de Bolsonaro dias após a derrota para Lula. Veja o que foi debatido e com quem em reuniões após o resultado das eleições. Aliados se espantaram com o abatimento do então presidente. Essa matéria está vindo à tona, porque nós estamos exatamente há um ano, que tivemos aqui
segundo turno das eleições presidenciais. Então, algumas imagens, inclusive, elas não são de conhecimento público, né? Essa aqui, por exemplo, teve apenas da Idelgar de Ângelo, ela publicou, teve 6.479 visualizações. Então, vou dar minha contribuição aqui para que você também veja, né, esse homem virulento, imbrochável, né, que apresentava ali uma série de imagens para os seus seguidores. Quando ele teve ali diante de si, né, uma decisão que foi colocada pelo veículo de comunicação ali, que ele tinha perdido as eleições, ele broxou completamente, né? Ele murchou, virou um gatinho castrado, gordo ali no canto, né? E sendo ali paparicado pelos seus próximos, e ali do lado dele está o indefectível Gilson da Sanfona, o sanfoneiro macabro. Vamos acompanhar aqui, vamos ver. Às 19h57, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE, isso, Lula e aí a vida da criatura desceu a ladeira e ele percebeu que as situações que envolvem crimes iriam vir à tona, né? Hoje, mais uma notícia que vai cada vez mais trazendo mais elementos de como nós estamos geridos aqui por uma quadrilha. Polícia Federal recupera os 30 mil monitoramentos de adversários do governo Bolsonaro apagados pela ABIN. Olha, a agência de inteligência do Bolsonaro era tão incompetente que os caras espionavam, grampeavam as pessoas e depois tentaram apagar, mas aí, enfim, olha o serviço secreto do governo Bolsonaro, a inteligência. Bom, o que a gente pode esperar de um GSI que era comandado ali pelo senhor Augusto Heleno, né? O personagem que veio no meio dessa história toda é o ex-delegado de Polícia Federal, o Ramagem, que agora está lá em Brasília, né? E que esteve envolvido aqui num grande escândalo. Foi revelado aqui pelo jornalista Fábio Leite, da revista Cruzoé, há alguns anos atrás, né? E isso vai voltar à tona agora, porque muitas pessoas não estão se lembrando mais. Mas o Ramagem esteve no centro de um escândalo de espionagem, ali, de identificação de informações que ele não podia fazer para compartilhar com o presidente da República de então e com o Flávio Bolsonaro para tentar livrar o Flávio Bolsonaro de ter sido descoberto como um criminoso que pegava dinheiro dos seus servidores do gabinete para benefício próprio. Não é à toa que o patrimônio dessa gente toda foi comprado em grande parte em dinheiro vivo, né, para não deixar rastros. Mas vamos comparar aqui um trecho dessa matéria aqui do Fábio Leite. Vamos ver. Eles participaram da segurança que foi coordenada depois do atentado lá em Juiz de Fora pelo Ramagem. Ele está falando aqui da equipe da ABIN do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que não sabia nada disso. Estavam espionando sem ele saber, né? Mas ele era o beneficiado dessa história também, né? Então o Fábio está dizendo aqui que a segurança principal que o Bolsonaro tinha é que acabou ocupando ali a direção da ABIN. E 3 agentes, então o Ramagem depois coloca eles para trabalhar na ABIN, dois na ABIN e um no Palácio. Então essa equipe, que não é de carreira da ABIN, que está lá e na campanha de 2018 integrava o que eles chamavam, eles mesmos batizaram de equipe Messia, que era quem os responsáveis pela segurança e proteção do Bolsonaro na campanha. E na matéria, então, a gente vai mostrar a grande informação que a gente traz da reportagem, é de que o Ramagem, foi o Ramagem quem enviou para o senador Flávio Bolsonaro, né, a gente chama de relatório, porque eles mesmos colocaram no relatório, mas são 2 mensagens, 2 informes ali, com orientações para a defesa do senador Flávio Bolsonaro no esquema de Rachid, que é aquele que ele... a rachadinha, né? Esquema de rachadinha. Então o Ramagem estava coletando informações sigilosas de inteligência para municiar o Flávio Bolsonaro de como ele deveria fazer a defesa dele. Isso foi confessado, inclusive, pelas advogadas de Flávio Bolsonaro. E eles não documentaram isso em nenhum papel formal, né? Isso tudo foi trocado por e-mail, por WhatsApp, pelo Heleno, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ramagem, enfim. É assim que a quadrilha
agir aqui no nosso país. Não dá para chamar de outro modo, tá? Vamos pegar mais um trecho aqui da matéria. Que foi denunciado pelo Ministério Público do Rio, né, por suposto desvio de dinheiro, né, aquele esquema que teria sido operado pelo ex-assessor Fabrício Queiroz. Então, a Ramagem orienta ali como a defesa do Flávio poderia obter informações junto à Receita e ao CEPRO, que é o Sistema de Dados do Governo Federal, para tentar a nulidade desse processo. Essa informação inicial de que a ABIN tinha envolvimentos, né, que a defesa do senador Flávio Bolsonaro se reuniu com Ramagem, ela foi, como o antagonista mostrou, a Cruzeiro também, né, ela foi noticiada pela revista Época, a gente teve detalhes, a gente conseguiu saber o que foi tratado nessa reunião, que foi secreta, né, fora da agenda do presidente Bolsonaro, e ocorreu no dia 25 de agosto, e, vale lembrar, foi exatamente quando a Cruzeiro revelou os cheques que o Queiroz e a mulher dele depositaram na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Aquilo deixou o presidente ensandecido, né? O presidente não tocava no assunto, foi falar disso agora, né? Nessa semana. Ninguém fala mais, né? Dos cheques que o Queiroz botava na conta da dona Michele. A quadrilha, a dona Michele nessa aí, ela está como responsável criminal dessa história também, né? Agora vamos ver, né? Essa gente fora do poder, se essas situações todas elas voltam às pautas policiais e o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, comecem a cuidar dessas situações como elas devem e deveriam ter sido cuidadas, né? E naquele mesmo mês, 2 dias depois, Felipe deve se lembrar daquele episódio, né, um domingo, imagina de domingo, que ele ameaçou encher a boca de um jornalista de porrada, porque ele questionou sobre os cheques, né, que a Cruzeiro revelou. Bolsonaro não respondeu nada, não esclareceu nada e ainda fez essa ameaça. 2 dias depois, então, ele recebe no Palácio 2 advogadas do Flávio Bolsonaro e convoca para participar dessa reunião o ministro do GSI, o general Augusto Heleno, e o Alexandre Ramagem, o chefe da ABIN. Posso prosseguir aqui? Tudo secreto, né, meu amigo, minha amiga? Tudo secreto, enfim. Essa é a matéria que eu resgatei para compartilhar com vocês, mas as coisas estão vindo à tona, né? E a gente está aqui para jogar luzes sobre essas criaturas. Gente, como eu disse sempre a vocês, filas estão andando e o destino dessas pessoas não terá como ser modificado, não. Por mais que o Bolsonaro faça os seus desejos de malagouros em relação a Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, daqui a pouco ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E você já sabe, né? Criminoso, quando tem tanto crime contra ele já identificado, o destino é a cadeia. É o que eu tenho sempre dito aqui para vocês. Mais tarde eu volto que temos mais assuntos importantes, tá bom? Obrigado, até lá.